Estava procurando alguma coisinha aqui para conversar com vocês, principalmente por conta da eleição que nós tivemos esse ano, né? Então, 2025 vai ser um momento de muita mudança em todos os municípios do Brasil. Nós tivemos eleições para prefeito e, consequentemente, para vereadores também. Então, eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Eu estava pensando em algumas coisas aqui, porque é real, tipo, passa ano, entra ano, as coisas nunca mudam, né, gente? Então, quem sabe a gente pelo menos exercitar um pouco aqui no canal o que poderia melhorar, né? Sair um pouco da discussão agora ideológica e falar um pouquinho sobre governança, né? O que a gente poderia mudar no aspecto do político e no aspecto da própria gestão da prefeitura, no caso, quando a gente está falando aqui das eleições municipais, então a gente vai focar nas prefeituras, lógico que serve também para o governo do estado, e no futuro, em 26, que nós teremos as eleições para presidente, também vai servir. Eu acho que a gente deveria conversar bastante dessas coisas, sabe? Tentar fazer vídeos, isso para todos os produtores de conteúdo do nosso nicho. Acho que seria muito importante a gente falar e ensinar o máximo que a gente puder, aqueles que puderem ensinar, ou que tiver algum conteúdo para poder ensinar, está ensinando. Quem não souber, aprende, depois ensina outros, enfim. Porque a gente precisa melhorar as nossas votações, isso é claro e óbvio. E eu acho que se a gente não mudar isso, se a gente não começar a pensar sério e profundamente nisso, e colocar pessoas mais capacitadas lá, a gente não vai sair desse buraco, a gente vai continuar com os mesmos problemas que o nosso país enfrenta. Né? Que a gente já falou aqui em vários vídeos, eu não vou ficar repetindo. Né? Vou citar só exemplo, como eu sempre cito aqui, que é um exemplo básico, que é carro. Carro custar 100 mil reais, quer dizer, totalmente fora da realidade do brasileiro comum. Então nós vamos falar alguns pontos que eu elenquei aqui, que eu acho bacana, e lógico, você pode dar sua opinião aqui embaixo, se eu esqueci de alguma coisa, enfim, dá também a sua opinião, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode contribuir para o aprimoramento ético dos políticos, de gestão, então o que seria bacana. Primeiro ponto que eu elenquei aqui é a transparência. Isso tem que ser um sistema implantado em todas as prefeituras, absolutamente prático, onde o contribuinte, o eleitor, o cidadão possa entrar, né? Existem algumas prefeituras que já possuem portais de transparência, mas que seja bem transparente mesmo e que seja de fácil leitura e entendimento de todos os eleitores, porque afinal é o dinheiro dele que está ali. Então, eu acho que a transparência e a tecnologia dentro da transparência são de extrema importância. Então esse é o primeiro ponto que eu elenquei aqui para conversar com você. O segundo ponto, escutativa. Eu chamei de escutativa, o que seria empatia. Na minha cidade, o último governante que estava aqui, que perdeu, inclusive o candidato dele chegou em penúltimo, além da fraquíssima gestão que ele fez nesse último mandato, fraquíssima, tem também a questão que eu acho que o governo dele ficou marcado pela falta de empatia. Né? Então sempre que você fazia um questionamento, qualquer pessoa, ou essa pessoa estava usando politicamente aquilo, ou simplesmente era achincalhada. E não é isso que o poder público tem que fazer com os seus eleitores, né? Não é isso que deve ser feito. Então eu acho que uma escuta ativa, ouvir as necessidades, as preocupações do cidadão, cultivar uma mentalidade de serviços ao público, né? Então entender, pegar serviços públicos e melhorá-los, criar ferramentas para poder conversar com o seu eleitor, entender as diversas dificuldades da população. Eu acho que isso vai tocar profundamente no eleitor. O dia que um governante entender que uma escutativa, ou seja, uma empatia, quando ele olhar para o eleitor e saber que ele é tão cidadão daquele lugar como o próprio prefeito que está ali agora, que foi alçado de alguém da sociedade, da população, para poder exercer um cargo público. Então eu acho que isso é de extrema importância e vai valorizar esse gestor. As pessoas vão se sentir mais próximas, mais abraçadas, mais queridas, escutadas. Todo mundo quer ser escutado, todo mundo quer sentir que participa de alguma forma, né? Não apenas pagando imposto e se ferrando, né? Não, também dando as suas dicas, as suas preocupações, enfim. Falar sobre a rua, principalmente no municipal. É aquele governo que vai cuidar da sua rua, vai cuidar da praça da sua casa, vai cuidar da escola do seu filho, do posto que está ali no seu bairro, das medicações que vão chegar até você. Então, assim, isso tudo tem que ter escutativa, precisa entender a preocupação e realmente o que os cidadãos precisam
para viver melhor. Então, colocaria como ponto 2 aí, escutativa. Cara, esse terceiro ponto que eu elenquei aqui, eu diria que é muito importante também, que é o aprendizado contínuo. Eu chamei de aprendizado contínuo. Por quê? Porque eu acho que o gestor público, e aí vai em todas as esferas, desde o prefeito até o funcionário da ponta, não importa, o gestor público tem que ter uma aprendizagem contínua, ou seja, tem que manter-se atualizado sobre políticas públicas, novas tecnologias, inclusive os funcionários também, para dar opinião, para dar ideia, não tem problema não, é ótimo. Inclusive no seu setor, melhorar, ficar muito ligado em novas tecnologias, em conhecimentos que possam beneficiar, né, a sociedade, inclui desenvolver habilidades, por exemplo, desenvolver liderança, sempre com eficiência, responsabilidade escutativa, como eu falei anteriormente. Então, estar ligado num aprendizado contínuo vai só melhorar e subir cada vez mais o nível daquela gestão pública e vai ser reconhecida pelas outras e, se Deus quiser, criando um efeito dominó positivo, bom, fazendo com que todo mundo melhore e evolua cada vez mais. Quarto ponto que eu coloquei, isso eu acho que é até meio óbvio, né? Que é ética e responsabilidade. Isso aí, infelizmente, ainda os sistemas não são tão bem elaborados, as leis precisariam mudar, então eu acho que talvez alguns dispositivos que facilitassem essa responsabilidade do gestor público, uma responsabilidade civil, talvez desenvolver ferramentas para que o gestor público e os funcionários, uma responsabilidade mais alta, porque você está mexendo, de novo, com dinheiro dos outros, dinheiro público, que a gente fala aqui que não é público, né? Na verdade é privado, porque é imposto, é de cada um de nós. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande acerca disso. Precisaria se desenvolver algumas outras ferramentas e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Na questão da ética, obviamente a gente vai falar de corrupção. Então combate à corrupção. Óbvio que se você tiver um aprendizado contínuo, se você tiver uma responsabilidade mais alencada, como eu disse aqui agora, uma responsabilidade mais forte, você provavelmente vai diminuir gradativamente a corrupção. E óbvio, né? Se você souber ter um RH bom, ou seja, você conseguir pelo menos dos comissionados, as pessoas que vão trabalhar, que são os cargos de confiança, serem muito bem administrados, muito bem selecionados, obviamente que você vai começar a combater corrupção e, inclusive, porque falha, erro tudo bem, é normal, vai lá, reaprende, vê o que aconteceu e tal, mas corrupção, aí nós já estamos falando da parte ética, a coisa mais embaixo. E tem que ficar de olho mesmo quem que você está botando dentro da sua casa. O quinto ponto que eu elenquei aqui é, e não menos importante, prestação de contas regular. Pois é, periódica. Eu acho importante os governantes, né, os gestores municipais, darem a prestação de contas do que está sendo feito pela prefeitura para os munícipes. Isso eu acho muito importante. Toda obra, tudo aquilo que você elenca como projeto futuro, da onde vai ser o dinheiro, onde vai ser aplicado, porque para não ficar aquela coisa, eu vou fazer tal coisa, tá? Como? Mostrar para o munícipe como vai ser feito, da onde virá o recurso. Você ter reuniões públicas, por exemplo, de novo, usando a escutativa, entender se realmente o munícipe quer aquele tipo de obra, se aquilo é realmente importante, é uma coisa mais urgente ou não. Então ele escutando isso, ele faz essa reunião pública, entende, explica, nós vamos tirar daqui, vamos fazer vamos puxar o recurso para lá, vamos atrás da iniciativa privada, vamos fazer um PPP, vamos aprender a fazer marketing da nossa cidade. Então tudo isso vai ajudar com que você possa prestar contas real, você vai prestar realmente contas ao seu munícipe sobre a sua gestão e aonde você está colocando dinheiro, por quê e como. Então, dentro disso, você pode ter canais online, gerar relatórios, mostrar o progresso dos projetos, justificar os investimentos, como eu disse, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, muito interessante. Talvez aí, então, prestação de contas regular, que seja uma coisa regular, né? Que seja uma coisa que é de vez em quando, não. Regular, você fazer essa prestação de contas, eu acho que é muito positivo. Planejamento estratégico de longo prazo. Desenvolver planos estratégicos com metas claras, ou seja, você já mostrar para o teu munícipe como é uma estratégia a longo prazo, você já mostrar para o munícipe qual o rumo que a sua gestão está tomando. Quais são os principais projetos que estão na mira da sua gestão e quais que você vai concluir, ou pelo menos dar início, tentando concluir, lógico, até o final, mas deixar isso bem claro, que a pessoa possa entender desde o início até o final o que exatamente a sua gestão quer fazer. Então, acho isso muito importante. Seria legal também, dentro desse projeto, você mostrar como vai ser um projeto longo. Esse projeto específico, ele não depende apenas de mandato específico, mas eles possam ser continuados tranquilamente, independente de quem esteja na gestão depois de 4 anos. Isso é muito importante. O sétimo ponto, eu queria dizer uma coisa muito importante mesmo, que é a capacitação dos servidores públicos, porque a gente às vezes cobra muito,
mas tem muita cidade que o servidor não tem sequer um treinamento. Então, para a gente cobrar, a gente precisa treinar. A gente precisa dar ferramentas para aquele servidor poder desenvolver a sua função corretamente e da melhor forma possível. Não errar é impossível, né? Ninguém é Superman, não é isso. Mas precisa ter, no mínimo, um treinamento para aquela função que ele está exercendo. Eu acho importante você incentivar a eficiência, ou seja, inovações vão dar motivação para esse servidor. Então, não transformar, às vezes, um trabalho que é mais burocrático, mais difícil, mais chato, um trabalho mais leve, mais legal, mais criativo, talvez até, se possível, mais lúdico. Então, assim, eu acho que com criatividade você consegue transformar ambientes que são mais chatos, né, mais pesados, em ambientes mais legais. 8º ponto, importantíssimo. Esse aí, para tudo. Esse é muito importante, que é inovação e digitalização. Não se pode admitir mais, na gestão pública, nós ainda vemos lugares, postos de saúde, que não são integrados, a própria prefeitura, não serem super tecnológicas, super antenadas no que se tem de melhor hoje em gestão digital. Isso não é possível a gente admitir e aceitar um troço desse. É preciso implementar ferramentas digitais que vão otimizar processos, por exemplo, reduzir burocracias, facilitar o acesso da população a serviços públicos. Ou seja, isso aumenta a agilidade, transparência, eficiência, melhora tudo. Então, inovação e digitalização, para mim, é um negócio sine qua non. É para ontem. Tem que fazer, e um gestor público competente faz isso. Fica ligado isso aí, tá? Dá uma olhada nisso no seu município. No caso dos comissionados, dos cargos de confiança, eu acho importante a gestão pública mudar um pouco a cultura. Isso é uma coisa que tem que ser mudada. Hoje, você sabe, tem muito, isso daí sai direto na mídia, a gente ouve muito isso, que muitos gestores públicos trazem esses cargos de confiança. Tudo bem, a gente sabe que é um cargo de confiança, tem que ter, a confiança é a primeira coisa, porque são pessoas que vão estar ali do teu lado. Então, ninguém tira o fato de ser cargo de confiança, óbvio. Porém, tem que ter critérios baseados em competência. A pessoa precisa ter formação na área, precisa ter capacidade. Você precisa colocar uma pessoa, não é só porque ela é bonitinha, bacana, ou é seu amigo de 50 anos, que você vai colocar ela para gerir uma área muito importante da sua gestão. Jamais isso. Isso não se faz na empresa privada, pelo menos as competentes não fazem jamais isso. Você vê muitas prefeituras, né? Isso serve para todo o setor público, governo, enfim, todo mundo. Mas, como nós estamos falando da prefeitura aqui, você vê em muitas prefeituras pessoas em cargos que não dão conta, não são habilitadas para aquilo. E, às vezes, mandando em gente habilitada ou que tem condição. Então, a primeira coisa que o gestor público tem que fazer é os critérios de seleção têm que ser baseados em competência. E não só na questão de confiança. Tem que ter a confiança e a competência. Não é fácil, né? Mas tem que ter os dois. Claro que entra também a capacitação, o treinamento contínuo, que a gente já falou anteriormente. Definir claramente as funções e metas. A avaliação periódica de desempenho, ver se a pessoa realmente está desempenhando o trabalho dela. Não é aquelas avaliações absurdas, né? Metas inalcançáveis. Não é isso que eu estou falando. Mas pelo menos ver se ela está cumprindo, se a população naquele setor está satisfeita com o que está sendo feito. Então essa medição tem que ser feita. Fica olhando aí se o seu gestor público também faz. Pessoal, o vídeo já ficou meio grande, então vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Acabou as eleições, daqui a pouco novos gestores estarão tomando posse aí das suas prefeituras, cada um na sua cidade. Eu espero que essas sugestões que eu dei aqui para você, eu acho que poderia fazer muito mais, mas o vídeo ia ficar enorme. Então, se você tiver ideias, coloca aqui na descrição. Vamos continuar esse papo, debater aqui embaixo no chat, tá bom? Eu pensei algumas aqui que eu acho de extrema importância para a gente tá elucidando vocês, enquanto a gente não consegue colocar governantes competentes para mudar leis eleitorais, e tem muitas que a gente precisa mudar, e a gente vai discutir aqui no canal isso com certeza, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos com o mesmo sistema político, então fica aqui as nossas sugestões para que os gestores públicos possam fazer realmente um governo bacana e que faça com que melhore, não só que ele se reeleja, né? Que ele não trabalhe só para se reeleger, mas que ele trabalhe realmente para melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida de todos nós, porque afinal todos nós moramos na cidade. Então, ela estar boa é bom para todo mundo, não é só para um ou para outro, é bom para todo mundo, tá bom? Ó, não esquece de curtir aí, né? Sabe? As coisas, se inscrever, ativa o sininho, tá ligado, né? Tchau.